Nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade ao vivo aqui pela sua TV Horizonte. E vamos continuar falando, né, gente, sobre o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Né? Brumadinho, que nos últimos dias foi o centro das atenções de todo mundo, né? Depois deste fato, no dia 25 de janeiro, toda a imprensa montou um esquema especial de cobertura, né? E como já falamos aqui, a Arquidiocese de Belo Horizonte esteve presente, realizando diversas ações de apoio, também de solidariedade, né, às vítimas. E o nosso colega aqui da TV Horizonte, o repórter Apolinário, passou uma semana lá em Brumadinho, apoiando as atividades da Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Então, é ele que está aqui no programa hoje e veio nos contar um pouco sobre essa experiência. Léo, bom dia para você, seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Deixa eu só colocar essa cadeira no lugar aqui. Agora sim, queria que você contasse pra gente uma semana em Brumadinho. Como que foi essa experiência? O que você viu lá naquela cidade? Assim, é um caso muito triste, né? Mas que para nós jornalistas traz um aprendizado assim, muito grande, uma experiência muito rica, né? A primeira vez que eu fui em Brumadinho já não foi para ficar, eu voltei, mas eu já senti quando você entra na cidade, aquele clima já é outro para baixo, o clima é outro. Então, assim, desde a sexta-feira que aconteceu até o primeiro dia que eu fui, na segunda, o comércio, boa parte ainda continuava fechado. E as pessoas na cidade também, né? As pessoas tristes, o assunto era só esse? O assunto era só esse, muita gente ainda não acreditava e parece que muitos ainda não caiu a ficha até hoje. Porque é uma tragédia muito grande. Exatamente. E aí você ficou auxiliando a Arquidiocese de Belo Horizonte, que montou todo um aparato, uma estrutura para atender as pessoas, né, Leonardo? Isso. Quais eram as ações da Arquidiocese? Olha, a Arquidiocese montou como se fosse seu ponto de apoio no centro de Brumadinho, na paróquia de São Sebastião, que tem o padre René Lopes como pároco, o padre Tiago vigário, e lá também funciona o VEAM, o Vicariato Episcopal para Ação Missionária. E o Dom Vicente, desde a sexta-feira que aconteceu a tragédia, ele foi para Brumadinho e continua lá até hoje. Então foi montado esse ponto de apoio, aonde as doações chegavam. Então, assim, muita água que estava chegando, alimentos, roupas também. E aí as pessoas da paróquia, elas se organizaram, né? E aí até nós, para se identificar, fizemos um colete juntos por Brumadinho. E assim, muitos continuavam ajudando na paróquia e fazendo as visitas nas casas. Então era um ponto de apoio. Então toda a ação da Arquidiocese saía lá da paróquia de São Sebastião, das salas de catequese, salas da secretaria, tudo foi improvisado para receber o que tivesse de receber. E o que você pode nos dizer em relação à solidariedade das pessoas, não só de Brumadinho, né, mas de todas as regiões, daqui de Belo Horizonte mesmo? Foram muitas as doações, a gente sabe disso. Essa situação tocou o coração das pessoas, as pessoas participaram, doaram? Né? Sim, a todo momento. Quem não chegava com alguma doação em objeto ou em dinheiro nas contas da Arquidiocese que foram divulgadas, chegavam lá perguntando o que podia fazer para ajudar. Então, assim, é numa hora dessa que a gente vê a solidariedade do povo, né? O povo brasileiro, que muita gente que critica, que só se reúne na rua para fazer festa, numa hora dessa que a gente vê o que as pessoas são capazes de fazer, a solidariedade dessas pessoas. Então, não só gente de Brumadinho inteiro estava ajudando. Isso, assim, lá na Igreja Católica, o ponto de apoio era lá, mas chegavam pessoas de outras religiões para ajudar também. Isso é muito importante. Muitos pastores, principalmente da Igreja Batista, lá de Brumadinho, eles se uniram, fizeram várias celebrações ecumênicas dentro da igreja e lá na Estação do Conhecimento. E bom, lá na igreja era esse ponto de apoio e algumas equipes, como você disse, se revezavam e iam para as comunidades, né? Você chegou aí com alguma dessas equipes para as comunidades? Sim, eu fui em Córrego do Feijão, um acesso difícil, porque o acesso, depois que a barragem rompeu, o acesso era só por fora, aqui por BH. Aí a gente vai para uma estrada de terra, demora muito. Muito, que umas 2 horas para chegar? Demora mais ou menos 40 minutos. Aí tem uma parte, você tem que deixar o carro, atravessar uma ponte de cabo de aço que balança muito, e tem um carro lá do outro lado para você andar mais meia hora de carro.
até chegar lá em Córrego do Feijão, onde está montada aquela base das equipes de resgate, onde chegam os corpos, eles utilizam a igreja, não existe mais a igreja, é utilizado para o ponto de apoio dos bombeiros, da inteligência dos bombeiros. E aí eu fui até a casa de uma mulher, Sandra, ela é lá da comunidade, ela não é líder comunitária nem nada disso, mas ela é como se fosse uma representante da igreja lá. Ela se tornou uma representante. Então ela estava andando nas casas das pessoas, orientando todo mundo, dizendo para não, por exemplo, estamos dizendo que a água encanada estava própria para uso, mas ela falava que não era para usar, e eles estavam fornecendo água para o que precisasse lá. E assim, são pessoas simples, são pessoas que não são estudadas, e ela disse, olha, eu não estou indo na casa só de católico, eu estou indo na casa de todos todo os moradores mundo, de todos que os moradores. estavam sofrendo e precisando de ajuda precisando naquele de ajuda momento. de alguma coisa. E lá também, neste outro ponto de apoio, estava sendo feita a distribuição também dos itens que foram doados. Sim, então uma equipe ia em um dia, anotava o que estava precisando, e no mesmo dia, provavelmente no outro, que por conta do acesso, aí tinha que sair de Brumadinho, passar para o BH, a equipe ia até o local levando o que as pessoas estavam mais precisando, depois de fazer essa triagem, de ir no dia pesquisar tudo que estava precisando. E lá em Córrego do Feijão, você chegou a conversar com alguma família, com alguma pessoa sobre, né, como estava a situação deles naquele momento, além de, claro, muita dor? Eu fui na casa dessa Sandra, conversei com ela e conversei com o padre lá do local, o José Evaí, que está assim, o padre está se dividindo em 10, 15 pessoas ao mesmo tempo, de tantas coisas, para atender todo mundo, porque não é só a comunidade de Córrego do Feijão, mas ele tem mais 13 comunidades para cuidar. E essa ação da Arquidiocese, nós estamos falando dessa semana que você ficou lá, né, Léo, acompanhando tudo de perto, mas essa ação ainda continua lá, né? A ação continua. Eu estava lá com o Dom Vicente, ele estava recebendo ligações de vários bispos do Brasil inteiro. Então, no dia que eu estava lá, chegou 3 caminhões de doações de Divinópolis. De várias partes de Minas, né? Estavam chegando. Teve doações de Montes Claros, que era o Dom João, que era bispo auxiliar. Ou seja, norte de Minas, centro-oeste. Do norte de Minas e centro-oeste. Estava chegando o Rio de Janeiro, o Santuário Nacional entrou em contato ontem, eles querem ajudar de 2 formas, em 2 momentos, agora, o que está precisando, e depois, após tragédia, depois que todos forem embora. Porque a preocupação dessas pessoas são essas. Hoje a gente está assistida mais ou menos pela Vale, a igreja está dando apoio, as igrejas estão dando apoio. E daqui uma semana, daqui um mês, o que vai acontecer com a gente? O vazio que fica depois, Exatamente. Né? E a cabeça dessas pessoas, né, que perderam aí tantas outras pessoas, tantos bens. Para você, o que fica dessa sua experiência de uma semana lá em Brumadinho? O que mudou na sua vida? Olha, depois que eu vim embora, quando eu durmo, eu sonho ainda com Brumadinho. Eu sonho principalmente com 2 coisas que me chamou a atenção. Primeiro foi no sábado de manhã, eu estava na paróquia e chegou um casal de senhores já, de idosos, super humildes. Aqui, me chegou, né, me abordou e falou assim, será que você pode me ajudar? Se eu souber. Não, é porque minha filha vai chegar agora, o corpo da minha filha vai chegar agora. Muito triste. E eu queria saber se um padre poderia ir lá no cemitério. E assim, eles não estavam chorando, a todo momento chegava gente chorando na paróquia, mas assim, a simplicidade dessa pessoa, eles só queriam um padre, entendeu? Primeiro eles só queriam encontrar o corpo, agora só queriam um padre para sepultar, para fazer uma oração para sepultar a filha, entendeu? E também de uma moça que chegou, ela quer, de qualquer forma, encontrar o marido. E não tinha nem notícias naquele momento? Não tinha nem notícias. Não tinha notícias da Vale, não tinha notícias da equipe de bombeiros. Muitos estão desesperados. Eu acredito que as pessoas ainda elas estejam na mata. A polícia fez uma operação na mata, varreram mais de 400 quilômetros e não encontraram ninguém. É muito triste, porque essas pessoas precisam, elas querem só uma informação, uma notícia, né? E para mim, que
Já trabalhei na barragem de Mariana, na cobertura, não no local, mas pela redação. Para mim foi assim, uma experiência incrível, né? Apesar de que é uma coisa triste, né? Mas e um aprendizado que fica para a vida, né? Fica para a vida, fazendo rádio, TV tudo e assessoria ao mesmo super tempo. Profissional é assim mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Tá? E que isso possa enriquecer, né? Você, não só você, mas todas as pessoas também que você pôde colaborar, ajudar aí com essa sua missão. Muito obrigado. Muito obrigada por ter vindo, viu, Léo? Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Olha só, gente, agora tem outro recado para você que está nos acompanhando. Você já sabe que pode e deve participar conosco, né? Mande sugestões de temas, comentários, esclareça dúvidas. É muito fácil, basta encaminhar uma mensagem para o WhatsApp, que é 99642-8473. 99642-8473. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.